Nossa, eu nem falei meu nome. É mesmo. Eu não falei meu nome. Fala, povo de Deus, estamos começando mais um Capacita Cast. O seu podcast que está te preparando para todos os problemas da vida. O meu nome é Kate Cardoso e hoje nós estamos com ele, Walter Lacerda. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez, Kate, Jéssica, para contribuir de alguma forma. Será um ótimo podcast, com certeza. E hoje nós temos como convidada ela que vocês já conhecem, Jéssica Sirena. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. Fica ligado, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o seu like pra gente começar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a ansiedade e depressão em crianças. Jéssica, você tem alguma visão sobre a ansiedade e depressão infantil, como que ela funciona, o que você tem aí pra nos dizer? Então, assim, são coisas diferentes, né? Depende muito da fase da criança e depende do grau, né? Porque também temos graus, tanto da ansiedade quanto da depressão, mas a ansiedade, basicamente, ela não se manifesta da mesma forma que se manifestaria em um adulto, né? Então, o que você percebe numa criança ansiosa? Por exemplo, eu vou pra praia amanhã com a minha família. A criança ansiosa, ela vai ficar feliz, porém, ainda assim, ela vai ficar muito ansiosa, nervosa, ela vai deixar tudo arrumado, ela vai querer dormir com a roupa da viagem. Ou se ela dormir. Isso já mostra que ela tem, sim, um certo grau de ansiedade, porque é algo legal que vai acontecer e ela fica nervosa por conta disso. Vai ter uma prova na escola, ela fica muito nervosa, ela acha que não vai tirar uma nota. Você percebe alguns comportamentos aí. Não vai caracterizar, por exemplo, uma crise forte, geralmente, mas geralmente vai se manifestar nesses pontos. O que é bom gera ansiedade, né? E o que também é ruim, a pessoa não sabe lidar, a criança não consegue lidar, uma prova, alguma situação. Às vezes é uma coisa pequena que algum adulto vai olhar e falar assim, não, mas isso é tranquilo, aquela criança vai sofrer. Tem que ficar atento aos sinais. Por mais que as crianças estão se desenvolvendo e tem coisas que elas vão aprender conforme a vida, tem coisa que não é normal, que é patológico. Se isso estiver afetando muito a vida dela, é um sinal que tem coisa errada. Já a depressão é outro ponto também completamente diferente. Muitas vezes a criança ela não vai chegar e falar que está triste, você não vai perceber, mas é em questões sutis. A primeira coisa que acontece é uma baixa no rendimento escolar. A criança depressiva ela vai não ter muita vontade de estudar, ela vai começar a ficar triste, abatida, comportamentos que geralmente ela gostava ou brincadeiras ela não vai mais fazer, ou se ela for brincar, dependendo da idade, ela vai mostrar aquela depressão na brincadeira. Em algumas situações você tem que reparar muito o brincar da criança nessa época, né? E não é muito falado, mas existe sim suicídio em crianças também. A criança, quando ela é depressiva, só que ela é de forma diferente, ela não toma um remédio, geralmente. Ela é aquela criancinha que, quando ela tá muito mal, por exemplo, tá sofrendo bullying na escola, ela não vai falar pros pais. Em nenhum momento ela chega e conta. É muito raro isso acontecer. Ela vai sofrer calada e quando ela acha que não aguenta mais, o mais comum entre crianças no suicídio é se jogar na frente de um carro, por exemplo. Só que não é divulgado. Nunca você vai ver uma divulgação de uma matéria falando sobre suicídio infantil. Mas existe e é muito grande esse número. Meu Deus. Sim. Ô Jéssica, os pais de alguma forma podem contribuir de forma negativa para esse desenvolvimento tanto Com da ansiedade certeza. quanto da depressão? Pode sim. Eu vejo que o primeiro ponto é você negligenciar a criança no sentido de mas ele tem de tudo, ele tá dentro de casa, ele tá protegido. Não é bem assim. Um pai que ele é negligente quando ele não presta atenção nas emoções da criança, não presta atenção no convívio dela com os outros, na escola. Então, como eu falei, são detalhes sutis, tanto da ansiedade quanto da depressão, é uma coisa que ela não vai chegar e te contar. É muito raro a criança fazer isso. E se os pais não estiverem muito, mas muito, muito atentos, eles têm que perceber qualquer mini sinal, qualquer situação. Tá muito desanimado, dependendo da fase, você olha assim, nossa, o que aconteceu? Vamos conversar. E eles não vão ter isso de se abrir. É algo que eles estão em desenvolvimento ainda. Se abrir para eles é muito difícil. Tanto na fase infantil quanto na adolescência. Na adolescência ainda mais, eles têm muitas barreiras, que é normal da fase. Então, os pais têm que ter um jogo de cintura ali para perceber e começar a tratar e observar. Porque se você não observa, se você não fica atento a um pequeno sinal, isso pode crescer ali e gerar outras questões, né? A gente sabe hoje em dia que isso tem diminuído, mas, por exemplo, na escola tem muito bullying. A criança ela acha que se ela falar, a mãe vai na escola, daí vai piorar aquela situação. E ele fica sofrendo calado toda aquela situação ali que é bem desagradável, né? Isso gera feridas para a vida inteira, então tem que tomar cuidado.
Jéssica, tem alguma idade que, tipo, já começa a acontecer ou desde quando a criança nasce já é trabalhado isso nela, tipo, através dos pais ou das situações do ambiente? Eu acho que depende muito do contexto familiar da criança. Eu acho que o legal é trabalhar desde pequeno. Que quando os pais têm essa noção e ter esse diálogo sempre aberto. Aquela mãe, eu acho muito legal, aquela mãe que quando ela percebe os detalhes, fala, filho, o que aconteceu? Tem mãe que é assim, né? Nossa, você tá diferente, me conta, me fale. E instiga a criança a falar. Porque aí ela vai tendo essa ideia de que, tipo, se eu falar, ninguém vai brigar. Tem que tomar muito cuidado nessa questão também. Se é um pai que ele é muito rígido, que ele é muito, não, qualquer coisa eu vou brigar. Claro que tem vezes, situações que o pai tem, sim, que chamar atenção, né? Mas se for aquele pai que sempre faz isso, a tendência é que o filho não tenha muita vontade de falar. Então, isso é construído desde pequenininho. É uma autonomia que você dá pra criança. Você pode contar, eu sou teu amigo, você pode contar comigo. E assim, conforme ela vai crescendo, ela vai falando. E ainda assim, mesmo assim, tem coisas que talvez ela não vá contar. E, Jéssica, desculpa, mas quando a criança, por exemplo, ela é muito criticada pelos pais, né? Pelo que faz, por iniciativa, acaba que, de certa forma, que se for demais essa pressão sobre a criança, pode gerar nela algum trauma, tipo, deixar de desenvolver a criatividade, alguma coisa assim. Eu acho que são níveis, né, Walter? Então, assim, se é um pai que ele quer o bem da criança, ele faz ela pensar junto, não é mandar, tem diferença. Então, assim, olha, eu quero que você tire só 10. Tá, mas por que eu devo tirar só 10? Não, veja, ó, é importante. Na verdade, o 10 em si não é tão importante quanto o fato de você aprender, né? Então, olha, filho, eu quero que você aprenda, porque esse conhecimento é importante, você precisa aprender a base, você precisa, sim, ter notas boas. A consequência do teu comportamento e do teu estudo vai ser uma nota boa. Pode ser que uma vez ou outra não aconteça, mas você vai ter que se esforçar, é importante. Você tem que aprender. Desculpa, essa cobrança demasiada, ela pode gerar lá na frente, talvez desencadear um suicídio, porque a criança vai tomando pra si, que fica se autocobrando demais, exageradamente, pode trazer problemas. Pode sim, então assim, tem crianças, cada um ele evidencia de uma forma, né? Mas tem criança que ela sim, ela vai ser tão cobrada e chega principalmente na fase do vestibular. O que tem de pessoas que tentam suicídio na fase do vestibular por conta dessa carga, não porque você só pode tirar 10, você precisa, já ouvi isso várias vezes, você necessita tirar 10, você precisa ter uma nota excelente, você precisa ser o melhor. E aquela criança, ela vai se esforçando, ela fala assim, nossa, como cansa ser o melhor, só que ela não vai falar. E ela vai uma hora se esgotar e acaba que ela vai tentar algo contra ela. E tem outras pessoas que elas passam por esse período, são alunos excelentes, mas eles não têm muita... Como é que eu posso dizer? Eles não ficam muito felizes. Então, às vezes o trabalho é incrível, fez uma faculdade incrível, passou numa federal e mesmo assim ele não é feliz porque ele acha que ele tem que fazer mais. Porque foi colocado na cabeça dele que ele tem sempre que estar se esforçando. Então, é um adulto que chega lá na fase da jovem ali e adulta e ele vai ficar muito frustrado. Nada tá bom porque foi me cobrado muito, né? Então, se eu estiver fazendo algo eu acho que é pouco, é ruim, e sendo que não, isso gera muitos gatilhos que pode gerar no trabalho, burnout, workaholic, né? Então, assim por diante. Então, pode gerar uma revolta chegar ao suicídio, né? Cometer algo contra si mesmo. Ou talvez uma pessoa que seja revoltada com os outros, que o caráter dela seja um caráter de autossuficiência, algum tipo de defeito de caráter assim. Pode ser também, porque daí, eu sou tão incrível, porque a gente tá falando na fase mais depressiva, né? Mas pode ter aquela pessoa que tem um ego inflado, por exemplo, pelos pais. Nossa, eu sou incrível. Porque eu sou muito bom. E aí chega numa fase que ela realmente vai acreditar nisso também. Então, olha o meu trabalho, olha minhas notas, eu consegui, né? Então, de certa forma, isso que você falou pode se aplicar também. E, sim. Eu ia perguntar, tem algum, por exemplo, assim, os pais, eles cuidam das crianças, eles são atentos, mas mesmo assim a criança não fala. Tem algum momento em específico que, não, vou ter que levar para um terapeuta, para um psicólogo, para mim ver o que está acontecendo, porque eu sozinha não estou conseguindo? Eu acho que é importante sempre, como eu falei, vocês ficarem bem atentos, né? Todos os pais estarem atentos, mas sim, quando você perceber, igual eu falei, sinais, e são pequenos. Rendimento escolar baixo, questão de amizades, antes tinha muitos amigos, não tem mais. Mudança de escola, você vê que a criança está um pouco mais triste dentro de casa, está mais abatida, ou ela está muito ansiosa com coisas pequenas. É um sinal já para você encaminhar para terapia, porque tem coisa aí que precisa ser trabalhada e muitas vezes, como eu falei, não vai ser falado, né? Não vai ser comentado, então tem que ficar de olho nesses pequenos sinais e já levar. O ideal é que, dependendo do que aconteça, é legal para a criança ter um desenvolvimento com um psicólogo ou um terapeuta, enfim, porque assim ela vai aprendendo a lidar com questões. O cérebro dela está se desenvolvendo. Ela está aprendendo como é o mundo. E se a gente aprende que o mundo é um lugar ansioso ou depressivo, a gente vai, infelizmente ou provavelmente, levar isso para a vida. Então é uma coisa que a gente tem que quebrar ali já no início.
O início é bem importante trabalhar, né? Então, qualquer momento. Ah, mas eu acho que tá tudo bem, dependendo do que for. Às vezes é até importante levar pra fazer uma avaliação pra ver se realmente tá tudo bem. Então, aí sim, fica tranquilo. Chama muita atenção, Jéssica, muitos problemas que eu trabalho na área escolar também, a gente vê que muitos problemas, os alunos que são criados pelos avós, ou que não são criados pelos pais, ou só pela mãe, ou só pelo pai, apresentam algum tipo de problema no desenvolvimento da educação em si, né, no comportamento. Isso pode ser devido à carência, algum fator que seria? Olha, eu acho que sim, porque pensa comigo, vamos supor, o filho está sendo criado pelo avô, pela avó. O que aconteceu nesse período? Meus pais não me quiseram, ou os pais faleceram, ou aconteceu alguma situação, separação. Tem N situações, né? E quando chega nesse ponto, geralmente a criança ela nunca vai culpar os pais, não são os pais culpados. Eu sou culpada, eu fiz algo errado, não me quiseram. Eu sou o problema. Eles nunca vão olhar para os pais e falar assim, você que tá errado. Jamais. Eles vão se desgostar, eles preferem inconscientemente se desgostar do que não gostar dos pais. Então, o erro é deles. Sim, vai afetar no rendimento escolar, provavelmente, porque ele pensa assim, por que não ficaram comigo? Né? Se sente rejeitado. Então. Isso é uma rejeição muito grande que gera dentro deles, então é uma coisa que eles precisam trabalhar. E isso, querendo ou não, vai afetar com certeza na escola, amizades, às vezes até se envolver com pessoas, com crianças que são mais briguentas, porque é aquela raiva interna que vai ser externalizada principalmente na escola, que é o ambiente onde eles mais frequentam, né? Interessante. Sim. E no ambiente escolar, os professores, tipo, tem alguma coisa que eles precisam estar atento? Qual que é o papel do professor com a criança no ambiente escolar? Eu acho que uma coisa que a gente sempre no ambiente escolar sabe da família, geralmente, né? Você sabe, essa criança aqui, ela mora com a avó. É sempre importante você ter uma ideia geral da família dela e assim você entender aquele contexto, porque sempre tem um porquê. Nossa, a criança é muito revoltada com a vida. Vai ter um porquê. Vai ter. A criança é muito ansiosa. O que será que aconteceu nesse período? A criança é depressiva. Aconteceu algo? Então, assim, sempre que tem um comportamento disfuncional aqui dentro da sala, eles têm que reparar, tipo, o que está acontecendo, o que gerou isso, e ter um olhar diferenciado para eles, porque eles são vítimas. Apesar deles, querendo ou não, às vezes ser muito respondões, né? Eles ser muitas vezes rebeldes dentro da sala. Você olha e pensa, mas nossa, que criança difícil, é um desafio para mim. Você vai olhar para a criança, você vai ver a família dela e você percebe que, na verdade, ela está sofrendo, né? Então, ela é uma vítima. Na verdade, a criança ela nunca é o resultado, ela nunca é o que causa, ela é o resultado daquele círculo familiar. Do contexto familiar disfuncional. Totalmente. Então, não é por nada que ela faz isso, né? Mas é claro que a gente tem que conversar e trabalhar com ela, porque, querendo ou não, quem vai se prejudicar é ela. Os pais vão viver a vida deles, ou os avós vão viver a vida deles, e eles que vão ficar ali sofrendo, né? Caso eles não saibam lidar com as questões da vida, né? A gente vê, às vezes, professores que, se culpam porque a criança não está desenvolvendo, mas, na verdade, é buscar, então, um auxílio em rede, né? Talvez é isso. Entender o contexto através das pedagogas, chegar ao familiar, conversar, entender o contexto como um todo, né? Sim, é muito importante pedagogia dentro da escola, é muito importante assistência social ali dentro, porque você faz um conjunto, né? Você faz um trabalho multidisciplinar, necessário, muito necessário, precisa, né? Porque, como eu falei, a criança, ela nunca vai entender isso que eu falei. É algo inconsciente, ela pensa que o problema é ela vai se revoltar com as coisas, com a vida em si, e ela não é o problema. Ela precisa ser tratada, né? Seria um sonho, eu acho que ter assistente social e psicólogo, né? Principalmente dentro dos colégios. Todos né? os sonho, sim, né? Nossa, com certeza. Não só para os alunos, né, Jéssica? Não, com certeza, porque eu vejo assim, é legal você começar trabalhando pelas bases, né? Então, assim, ter um acompanhamento com profissionais, porque o que a gente vê hoje em dia de profissional que tá doente também, infelizmente, porque tá com uma carga muito grande, né? Tá com trabalho, tá naquela correria, daí tem esses alunos, o professor já não tá muito bem, o professor não é de ferro, né? Então, se eles não estiverem bem, qual que vai ser o nível da aula? Qual que vai ser o nível do cuidado? E o professor, ele vai cuidar do que? 40 crianças por sala, dependendo da turma, né? Dependendo do colégio. Então, o legal, o ideal, a gente pensando em cenário, Walter, é você ter um cuidado desde a raiz. Então, a equipe multiprofissional, eles ter repertório, eles ter curso, por exemplo, eles ter ali uma bagagem e falar assim, eu sei lidar com isso, a gente vai fazer assim, porque isso fortalece a equipe, né? E assim, quando eu tô fortalecida, não é uma criança que tá me respondendo que vai me abalar, né? E eu entendo que aquela criança também não tá bem, não está nos seus momentos bons, né? Muito bom. Nossa, isso... eu já trabalhei com crianças num período bem curto.
E realmente, tipo, eu ficava bem pouquinho, não era professora, né, daquela turma, mas eu nunca tinha tido contato com crianças. Então eu não sabia lidar, e eu também, tipo, eu tinha 18 anos na época, eu não sabia lidar com as crianças, né, então eu não fazia nem ideia do que eu poderia fazer ou não, e eu também não tava bem psicologicamente. Então aquilo me afetou a um nível, assim, que, tipo, eu não tinha controle nenhum, comecei a ter crise de ansiedade, então realmente, apoio à equipe também é muito importante. É muito importante, porque pensa, você falou que não tava bem. Como que alguém que não tá bem vai cuidar de outra pessoa? De 40 pessoas, de 40 seres ali, que tem de tudo. Você não vê só o bom aluninho. O bom aluninho é incrível, só que ele, querendo ou não, talvez já tenha uma bagagem boa na casa, ele tem uma família bem estruturada na medida do possível. Então ele vai sentar ali, ele vai estudar bonitinho, e os que não tem isso. Sim. A família, né, ela precisa estar de olho, mas também a questão escolar, eles precisam ter um repertório e precisam cuidar disso. Importante. Eu lembro que hoje em dia, tipo, com o aprendizado que eu tive, né, até hoje, eu olho pra trás e eu fico, meu Deus, né, como foi errado o meu tratamento com as crianças e tudo mais, só que na época eu não tinha conhecimento, né, na época meu estado mental era totalmente diferente e realmente, tipo, a gente não tem noção, né, do que a criança passa, a gente não consegue ver uma criança realmente como uma pessoinha ali, né, que precisa de apoio, precisa de assistência, né, e precisa ser observada. Sim, e a gente considerando que seja uma criança que não tenha nenhum tipo de transtorno, mas vamos supor que tenha também mais isso, mais uma coisa para agregar. Sim. Ainda assim pode ser que a família esteja toda estruturada, tá tudo certinho na medida do possível, padronizada, mas a criança tenha um transtorno ali, um TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Realmente é desafiador trabalhar com crianças assim e precisa ser tratado, porque não é que é algo que ele quer, mas a emoção dele é tão forte naquele momento que ele faz o que não devia, depois se arrepende, né? Considerando os outros transtornos também, então pode acontecer. Mesmo a Kate, assim. Ela comentou algo interessante também, que naquele tempo ela não tinha tal o conhecimento para aplicar o método mais efetivo e tal, mas talvez eu possa estar equivocado, mas da pós-pandemia para cá tem se intensificado mais esse tipo de trabalho de aperfeiçoamento, de conhecimento da saúde mental, do autoconhecimento do próprio profissional. Sim. Né? Tem desenvolvido de alguns anos para cá. Antigamente não se dava tanta atenção. Né? Sim, exatamente. Isso tem mudado muito, né? Se vocês verem hoje na prefeitura o que tem de afastamento de professor, eu lembro da minha época, os professores, quando eles não estavam bem, né? E a sala, às vezes, né? Você sabe como é que funciona, briga e conversa e não presta atenção. Quantas vezes eu já vi professor saindo da sala, se afastando? Então, o que tem de afastamento de professor, hoje em dia a gente tá falando professor, mas tem profissional da saúde, enfermeiros, médicos aí que estão super carregados, eles acabam que vão se afastando, né? Então, é uma consequência de tudo que acontece, né? Em relação aos pais, né, dessas crianças, tem alguma coisa que quando eles percebem que ela tá com ansiedade ou ela tá depressiva, que eles não devem fazer? Eu acho que o primeiro passo de todos é você não criticar, porque o que eu vejo muito? As mães, às vezes, elas querem tentar ajudar, mas acabam piorando, então colocam mais lenha na fogueira. O que você tá com essa cara? Sabe aqueles comentários? Ai, sai desse quarto. Tá certo que tem que sair do quarto, a gente sabe, todo mundo sabe, mas a forma que você fala dá uma raiva, talvez, nele, que ele fala assim, pois agora eu não vou. Você sabe como é que é a criança adolescente, principalmente na adolescência? Sim. Tem essa rebeldia. Então ele vai olhar e falar assim, pois agora eu não quero, não vou. Sabe? Então é muita forma de falar, porque entendo que são situações e situações, tem coisa que é necessária, mas tem vezes que não precisa. Nos momentos que for necessário falar e querendo ou não chamar atenção, beleza, mas em outros momentos você tem que ter um cuidado para falar. Né? Porque isso acaba prejudicando ainda mais aquela criança. Porque talvez, Jéssica, em casa, às vezes o pai ou a mãe critica muito, não dialoga, né, de forma mais adequada. E acontece que chega no colégio, a gente tá falando do colégio, né? Chega no colégio, às vezes o professor não tá num dia bom, também fica criticando, cobrando. Então, o que vai ser da cabeça daquela... E é uma reação em cadeia, né? Nossa, todo mundo me critica, meus pais me criticam, a escola, e eles não veem como alguém que está querendo ajudar eles. É igual a cultura de feedback. Quando você recebe um feedback negativo, você fica chateado, geralmente, mas não deveria, porque não é no teu pessoal que o chefe fala, né? Mesma situação da criança. Então, viu, melhore tuas notas, arrume tua cama, faça isso. Eles olham e pensam, nossa, tá todo mundo me criticando, mas não. Ele não tá percebendo que é um cuidado das pessoas, né? Então, tem que ajustar isso daí, tem que buscar tratar isso. Mostrar a importância que é dele fazer aquilo, né? Não somente vai lá fazer o porquê que você deve fazer. Interessante, olha. Né? Eu achei muito engraçado um vídeo que eu vi de uma mãe. A mãe falou bem assim pra outra... Eu não sei se foi pra psicólogo ou foi pra uma pessoa lá que ela tava contando. Ela falou que o filho não queria tomar mais banho. Não quero mais tomar banho e tal. E daí a terapeuta falou assim, mas por que ele não deve tomar banho? Ela, não, porque vai ficar fedido, né? Não sei o quê. Daí ela falou assim, ele sabe disso? Ele sabe dessa consequência?
Daí a mãe parou pra pensar, não. Aí ela deixou. O que aconteceu? Ele parou de tomar banho, ficou acho que uma semana, não sei quanto tempo, não lembro. E daí na outra semana começou a tomar banho. Daí a mãe foi perguntar, disse que estavam zoando ele na escola. Veja, o melhor remédio, o melhor professor muitas vezes é o erro. Precisou mandar de novo, nunca mais tomava banho todo dia, certinho. Porque foi zoado na escola. Por que tem que tomar banho? Tem um motivo, só que ele não estava sabendo desse motivo, porque a mãe obrigava todo dia. A partir do momento que ela parou de obrigar, ele entendeu o resultado, né? Ótimo. Sim. Outra coisa, como que é feito o diagnóstico? Tipo, o professor identificou, os pais identificaram, como que realmente, não, isso daqui é uma ansiedade, é uma depressão ou as duas em conjunto? A primeira coisa que geralmente é encaminhamento escolar, né? Acontece dos pais encaminhar também, mas você vai numa clínica e você fala assim, eu tenho encaminhamento escolar, caso seja da escola, eu quero fazer a avaliação. Depende muito da idade, porque tem vários tipos de avaliação conforme a idade da criança ou adolescente. Daí o psicólogo, o terapeuta faz essa avaliação e chega no diagnóstico. Algumas coisas já são bem claras, dependendo do comportamento, dependendo da forma que você porta. Aquela criança que chega assim, não quer nada, né? Que você vê, nossa, tá um pouco triste. Ou aquela criança que chega aí no consultório e fica batendo a perna, quer ir embora, senta, daí levanta, daí olha na janela, sabe? Faz mil coisas. Você pensa, olha, um sinal ali de ansiedade, tá nervosa, né? Tem coisas que já podem ser observadas, mas o legal mesmo é fazer uma avaliação. Fazendo a avaliação, você tem um diagnóstico fechado e após o diagnóstico, aí sim você vai trabalhar no tratamento. E nessa, Jéssica, a avaliação ela é todo um processo, tipo, não é numa sessão, Não. é num período de observação, né? Isso, e dependendo. E assim, o que a gente acha legal? Não é só um teste que vai avaliar. Eu tenho TDAH, vou fazer um teste somente. Não. Geralmente a gente chama de batelada, né? Você faz alguns testes ali pra avaliar outras questões, porque já chegou pra mim pessoas que falaram assim, nossa, porque eu tenho TDAH. Você ia fazer um teste e a pessoa tava pontuando muito alto pra depressão. Ou seja, a depressão também, ela cria questões que você não vai focar. Então, a depressão também, quando você tá triste, depressivo, você vai querer focar nas coisas? Não. Então, automaticamente, a tua falta de atenção vai ser maior. Muitas vezes não é algo que a pessoa pensa. Então, ela, por mais que você investigue, você tem que ter a noção de que talvez não seja aquilo. Você já tem aquela expertise, né? Então, tem que avaliar com mais de um teste, geralmente. Isso não é rápido, como você falou, Walter. Leva semanas, dependendo do teste. A gente tem o VISC, que ele é um teste, nossa, acho que ele leva em torno de 1 mês para aplicar. Ele tem várias fichas, ele tem vários testezinhos. Geralmente a gente faz pergunta para pais, faz pergunta para família. Então, não é algo rápido. Esse laudo, ele demora, mas ele é concreto. Vai sair o resultado ali do laudo, né? Para tratar. Sim. Gente, olha que interessante. Jéssica, eu tenho uma colega minha que fez um teste de TEA, né? E dela comentou no story dela, a gente, ficou faltando 2 pontos pra mim, deu alto risco, alguma coisa assim, pra que seja. Tô pensando em fazer um outro teste, o que vocês acham? O que seria o ideal, Jéssica? Seria ideal avaliar bem certinho, né? Fazer mais, porque assim, 2 pontos. Se a gente olhar, quando a gente avalia 2 pontos, praticamente tá ali naquela questão. Só que o Brasil, por lei, ele tem que ter escalas. Todos os testes. Tem alguns testes lá nos Estados Unidos que você não precisa dessas escalas. Você pontuou uma certa quantia, você não precisa ter uma escala propriamente dita. Você vai ter questões ali daquele teste, né? Aqui no Brasil, não. Tudo precisa ter escala. Então, por mais que um teste seja padronizado, 2 pontos pra mim, faltando, já é um sinal bem, né? Forte, né? Forte. Então, assim, eu faria mais testes para avaliar isso, porque provavelmente tem alguma coisa aí. E são níveis também, né? E tem vários níveis no autismo, então é bom avaliar. Legal. Eu lembro que eu tenho TDAH, né? E, na verdade, eu lido com TDAH, depressão e ansiedade, né? Eu tenho desde os meus 15 anos. E quando eu fui tratar realmente, que eu consegui ir no psicólogo e tudo mais, isso depois de adulto, né? Porque daí, na minha adolescência, eu não pude ir, né? Os meus pais não observaram muito isso e tudo mais, né? Eles são mais velhos, então tem esse preconceito, né? Sobre questões mentais. E aí, quando eu entrei na fase adulta, eu procurei ajuda e tudo mais, e aí eu comecei a me tratar. E eu lembro que pra realmente, diagnosticar o TDAH, a gente levou mais ou menos uns 4, 5 meses, porque primeiro a gente tratou a ansiedade, daí a gente tratou a depressão pra ver se realmente não tinha a ver com essas questões. Aí depois que a gente passou pra questão do TDAH. Então, se pra um adulto já é, longo, né, tempo, então pra uma criança é muito mais, né? E foi muito legal esse processo que eles fizeram contigo, porque assim, você tem que tratar o que tá pegando mais, o que tá incomodando. Então, o TDAH vai incomodar? Sim, mas a depressão incomoda muito mais, ela é muito mais perigosa. Então, vamos por partes. A gente sempre trabalha no aquilo que tá incomodando mais e assim por diante. Resolveu, de certa forma, na medida do possível, isso?
partimos para outras questões, né? Jéssica e Kate, a gente tá falando do TDAH, do TEA, só que a gente não falou a sigla em si, né? O que é? Você poderia passar pra gente? Talvez tenha alguém em casa que Sim, é não verdade. sabe A da gente sigla. tem um costume, né, de falar. O TDAH é o transtorno da atenção, né? E hiperatividade. Tem pessoas que vão ter somente a desatenção, né? Que é o transtorno da desatenção. Então, a pessoa vai ser mais desatenta. Vamos supor, por exemplo, que a gente tá em sala de aula. Passou uma mosquinha, ela vai olhar, daí e o pensamento foi junto. Ela dispersou totalmente, ela não vai mais prestar atenção na aula. E tem o hiperativo, que pode estar junto com o TDAH. E o hiperativo, ele levanta, ele joga um lixinho ali no lixo, daí ele volta, ele senta, daí ele conversa com alguém, daí ele pergunta pra professora, daí ele olha pra janela. Ele não consegue ficar quieto, porque ele tem uma necessidade de se movimentar, né? Pode ser que a pessoa tenha os dois e pode ser que não. Pode ser que ela tenha somente a desatenção, tá? Então, isso pode acontecer. Então, o transtorno da ansiedade, não, da atenção, ela pode ser hiperativa ou não. E o TEA seria? Ou seria o autismo, né? Que a gente conhece hoje como autismo, o transtorno do espectro autista. Que é um universo a ser explorado também, né? Sim. Que tá em estudos em desenvolvimento, porque é algo bem complexo também. Né? E cada vez mais tem crescido no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo todo, mas tem sido mais diagnosticado, né? Isso desculpa cortar de novo, mas é por questões genéticas, ou vários fatores, o que pode estar desenvolvendo isso, né, Jéssica? Vários fatores. Eu acho que ainda não se chegou em um estudo que diga, olha, fechado esse acordo. É isso que acontece para que uma criança tenha autismo, mas não, é multifatorial. Tem sim predisposição genética. Então você vai ver muito que as pessoas que são, eu tenho a mulher que ela é superdotada. Isso acontece muito. Superdotação é uma diferença, né, no cognitivo. Então ela é neurodivergente. É uma pessoa superdotada. Provavelmente essas pessoas superdotadas podem sim ter filhos superdotados ou autistas ou com TDAH. Pode ser que tenha, porque é uma neurodivergência, né? Então, assim, pensa comigo, já tem uma questão, daí isso vai aumentando, porque é genético, ela já passa, tem né? a predisposição genética. Isso. E de repente o contexto familiar que a Kate trouxe, né? Meus pais são mais idosos, mais conservadores e tal, né? Talvez não dá a atenção necessária e acaba que se desenvolve, né, com mais facilidade a patologia, né? E tem estudos que comentam também da questão da alimentação dos pais, estresse, eles falam que é extremamente prejudicial, então é uma soma de fatores que geram o autismo. Acontece muito da criança nascer e se desenvolver e falar, e a gente tem algo que a gente chama de regressão. Isso pode acontecer, porque alguns neurônios no autismo, eles são apagados de uma certa idade. Então, dá muito dó nessa fase, porque os pais chegam e falam assim, nossa, mas ele falava comigo, ele não fazia isso, fazia aquilo, daí de um dia pra noite, e simplesmente parou. Isso acontece tanto por questão de traumático, ele sofreu um trauma grande e para de falar, ou regride, né? Ou simplesmente um dia ele vai acordar e os neurônios vão ter sido apagados. Isso é normal no autismo também, infelizmente. Daí a gente tem que trabalhar para ir voltando aos poucos. Em relação de ansiedade, depressão e todos esses transtornos que a gente fala, tem cura para todos eles? A criança consegue se recuperar? Como que funciona a diferença de cada um? É uma pergunta polêmica. Porque assim, o que acontece? Na minha opinião, ao meu ver, o que eu sinto, o que eu percebo? Sim, tem cura. Mas é uma cura que você precisa ser trabalhada, né? Então, eu tenho uma ansiedade. Você vê o mundo de uma forma diferente. Você tá ansioso, você aprendeu que, nossa, vamos supor que eu vou sair daqui e vou cair. O que a minha cabeça vai dizer pra mim? Cuidado. É muito perigoso as escadas, você pode cair de novo. Então, toma cuidado, veja ali, presta atenção. É uma autodefesa do organismo, só que ele é uma autodefesa que te faz muito mal, porque você fica muito pensando no presente, né? No presente não, no futuro. Então, você pensa, cuidado com isso, você vai lá, mas você tem que cuidar, pisa aqui, pisa lá. Então, quando você aprende que tá tudo bem, é com técnicas, você vai aprendendo que tá tudo bem. Se você ainda assim cair mais uma vez, mas isso provavelmente não vai acontecer, porque não acontece. A ansiedade, quase 99% das coisas que a gente pensa não acontece na ansiedade. Olha isso, é muita coisa. Então, tudo que a gente vai pensar, imagine, eu vou viajar amanhã, imagine se acontece alguma coisa, imagine se o pneu estoura, imagine se eu chego lá, tá fechado. Não vai acontecer, provavelmente. Então, é algo que você muda a tua forma de ver. Na depressão também. É a mesma coisa. Se você aprendeu a se ver de uma forma negativa, você também pode aprender a se ver de uma forma positiva, na minha opinião.
Então, sim, eu acredito na cura, mas eu acredito muito também em manutenção. Não adianta nada eu tratar por um tempo, não tá tudo certo, agora eu abandono todos os combinados, eu abandono todas as técnicas e vou viver a tendência que isso retorne. Tem que tratar, como toda e qualquer doença, fazer manutenção, o que é o normal. Então, sim, eu acredito que existe cura. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, se dar ênfase demais a futuro, né? Ao futuro, deixa de dar atenção no presente, acaba que, consequentemente, vai acarretar algum problema, né? Um sofrimento por antecedência, digamos assim. Isso. Né? Excesso de futuro gera ansiedade, excesso de passado gera depressão. Por que eu falei aquilo sexta-feira de 2002? Já foi tanto tempo. 10 segundos que você falou uma frase, às vezes você carrega pra vida inteira. Deixa lá atrás. Deixa, vai viver agora. Tem um colega meu, Jéssica, que ele às vezes esquecia alguma coisa lá dentro do trabalho, lá onde eu trabalhava antigamente. E ele, hoje meu TDAH tá alto. Não tinha, laudo, nada. Ele se autodiagnosticou e ficava brincando com isso. E passou o tempo e ele foi adquirindo aquilo como que se tivesse mesmo. Nossa. É a palavra, né? Se você vai acreditar naquilo que você fala, o nosso cérebro, ele tá todo o tempo escutando tudo que a gente fala, o que a gente pensa. Então, se eu falo pra mim, eu estou desatento, eu vou esquecer, eu sou muito esquecido, o teu cérebro vai escutar aquilo e pensar, tá bom. Você é o meu senhor, então eu vou te obedecer. Você vai ser bem desatento agora. Daí, ao invés de nós dominarmos o cérebro acaba Exato. E não dominando pode ser assim. O cérebro, ele gosta de comandos, ele gosta de rotina. A gente que precisa colocar tanto para a questão de crianças também. Muito boa dica. Muito boa. Essa questão que você falou da ansiedade, que a gente pensa muito no futuro, né? Tipo, vou cair, vai acontecer alguma coisa. Teve uma vez que eu fiz um chá de panela de casa nova e aí a minha mãe estava presente, minha cunhada estava presente também. E eu lembro que a minha cunhada deu carona pra minha mãe e elas foram embora, né? E tinha acabado o chá. E foi cerca, de meia hora depois, eu saí na rua e eu vi que tinha um carro de polícia, longe da minha casa, assim, era uma reta, então eu conseguia enxergar o carro da polícia. E aí, naquela hora, eu olhei e falei, meu Deus, um carro de polícia, o que será que aconteceu? E podia ser qualquer coisa, mas foi, meu Deus, a minha cunhada e minha mãe saíram daqui faz uma meia hora. Mandei mensagem pra minha mãe não respondeu, não chegou a mensagem pra ela. Aí eu falei, meu Deus, aquele carro da polícia, é porque o carro, assim, foi criando uma história na minha cabeça. Mandei mensagem pra minha cunhada não tava respondendo. Aí, se eu não tô enganada, não sei se fui eu, meu marido, que mandou mensagem pro Cleiton, meu cunhado. E se eu não tô enganada, ele falou que ela não tinha chegado em casa ainda. Algo assim. Por quê? Eu tava quase indo lá ver o que tinha acontecido, porque na minha cabeça elas tinham batido o carro e aquele carro da polícia era delas terem batido. Aí passou acho que uns 10 minutos, minha mãe mandou mensagem, oi, eu tô em casa, tá tudo bem? Por quê? E você nervosa. Ó. E eu nervosa. Então, foi uma meia hora quase, uma hora que aquilo ficou na minha cabeça. Não porque bateram o carro, porque não sei o que. E realmente foi do nada, assim. Eu só vi algo e, não, aconteceu alguma coisa, não sei o que. E Sua cabeça já tava querendo ver uma catástrofe. E já criou toda uma história ali que realmente, pra mim foi totalmente convincente. Não, realmente, elas saíram daqui, bateram o carro e a polícia tá lá porque elas bateram o carro. Ô, Jéssica, e ela alimentando esse pensamento, alimentando, pode vir ter uma crise de ansiedade, algo do tipo? Ou até um infarto, alguma coisa do tipo? Pode sim, porque você fica nervoso, os batimentos aumentam, você fica... com aquela ansiedade ali naquele momento, daí você começa a ter dor no peito, você começa a andar para um lado para o outro, aumenta a pressão sanguínea. Se a pessoa tem predisposição de ter algum problema de coração, ter ansiedade é extremamente prejudicial para aquela pessoa. Então, sim, pode acontecer. E fora o tratamento com psicólogos e tudo mais, tem a questão da medicação, né, que em alguns casos vai ser necessário, né? E fora isso, o que a pessoa pode fazer para diminuir, ou o que os pais podem aplicar nas crianças também para que isso não aconteça com as crianças? Ou se ela tem uma ansiedade, uma depressão diminua, ou para que ela não venha a ter? Eu acho que a principal questão é uma criança que precisa fazer terapia, que ela precisa, tomar uma medicação, é você passar segurança para ela. Pensa comigo, a criança, ela olha o mundo, ela vê o pai e a mãe, ela pensa, nossa, são meus heróis, eles são incríveis, eles fazem tudo acontecer. Então, se os pais não estão bem, o mundo se torna algum lugar bem assustador. Então, quando eu olho, eu vejo que eu tenho segurança para falar. Eu vejo que meu pai e que a minha mãe, eles se dão bem. É um ambiente que eu me sinto seguro. A segurança é ideal, independente do transtorno, independente do que aquela criança tem, passar segurança para ela é essencial. Eu vejo muito vídeo de pais que educando filhos ou adolescentes e é tão legal, porque eles falam assim, olha,
Você, fica tranquilo, é isso mesmo, não tem problema se eles não quiserem jogar bola com você, sabe? É um pai que ele passa tanta segurança que o filho tava assim, tristinho no começo do vídeo. Depois ele pensa, não, nossa, é verdade isso que meu pai falou, sabe? Então o pai tem que passar segurança pro filho, a mãe tem que passar. É necessário. E assim vai ser saudável, com certeza. Eu acho que é a principal dica que eu posso dar. Jéssica, o meu filho do meio, ele tem 10 anos. Ele tem um bom comportamento no colégio, tem um bom comportamento em casa, educado, prestativo e tudo. Mas será que não seria interessante também, mesmo estando tudo bem com ele, aparentemente, talvez tem coisas que ele não tenha liberdade de falar com nós, ou sei lá, com o pai, com a mãe, né? Será que não seria interessante também ter um acompanhamento de vez em quando com um profissional da área de saúde mental? Olha, se você vê a necessidade, Walter, talvez fazer uma avaliação, como eu falei, uma anamnese. Vai numa sessão e fala assim, olha, o que você acha e tal. Porque o olhar, né, do psicólogo, que é o olhar de fora, né, é diferente do olhar que está dentro da casa, né? Então, muitas vezes pode ser que seja interessante, porque tem coisa, como eu falei, que o filho ainda assim não vai contar. Ele não vai falar, talvez ele não se sinta bem para comentar algumas coisas. Então, é legal se de repente não se acha que deve fazer uma anamnese. E às vezes, talvez deixe de desenvolver algo melhor, né? Porque tem áreas que precisam ser trabalhadas e a gente, dentro do contexto, não consegue visualizar. Né? E é tão importante fazer... Eu faço terapia. Nossa, como é bom. É necessário, né? A gente precisa... Tem questões que elas não vão se abrir na nossa mente. E engraçado que a gente é profissional da saúde, né? Então, tem coisa que você olha e pensa, não, isso tá resolvido. Aí você fala, opa, nossa, não tava resolvido não. Oxe, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Tem que resolver então, sim, né? Sim. Então, eu acho que é importante, Walter, veja. Talvez seria legal. Muito bem, agora nós vamos para um quadro muito especial, que é o Café com Dicas. Voltamos, pessoal, e agora nós temos as dicas da Jéssica. Jéssica, a gente percebe que as crianças hoje em dia elas estão com muitas telas, celulares, tablets que os pais deixam para distrair a criança e tudo mais. E isso acaba influenciando bastante na questão psicológica da criança, né? Com ansiedade e tudo mais, quando elas ficam sem as telas. O que você teria, assim, pra nos dar de dicas, né? Até pra complementar, se me permite, Kate, eu trabalho também dentro da área escolar e a gente vem conversando com os alunos, né? E fazendo algumas perguntas. E a maioria, tipo, quase que 90% dos alunos estão ali na sala de aula, mas o pensamento deles está bem além, sabe? Tipo, a gente imagina que eles estão pensando, talvez seja no celular, não sei, nas telas, aquela ansiedade e um sentimento de raiva que eles falam, nossa, eu tô com muita raiva hoje, né? Eu tô sentindo muita raiva. Isso pode ser uma abstinência por causa de estar sem as telas, algo assim? Com certeza, eu acho que assim, veja bem, vamos supor, eu não sei se vocês já usam muito celular e joguinhos em si, mas o que acontece muito? Os alunos, eles gostam muito de jogar, né? Eu vejo muito isso. Eu tentei esses dias jogar um joguinho de parafusinho. Chega uma hora que o negócio não vai. Isso vai dando uma irritação em mim, que já sou uma adulta. Isso me irrita. Eu olho e falo assim, não consigo passar dessa fase. O que isso vai fazer dentro do cérebro de uma criança de 5, 10 anos, 15? Vai prejudicar? Então o teu cortisol vai lá pra cima. Porque o que acontece? O cortisol, ele vai deixando você irritado. Você vai pensando, eu quero resolver, eu quero passar de fase, por que eu não consigo? Nossa, porque eu sou uma pessoa incompetente. Esse tipo de pensamento automático vai gerando dentro da cabeça da criança. Isso vai ser extremamente irritante, só que também, em contrapartida, ela vai querer finalizar. Então, ela tá se irritando e ela quer finalizar. Eu vejo muitas situações e eu escuto muito de pais que, nossa, o meu filho quebrou o computador, ele derrubou o celular no chão, ele quebrou. Por que isso? Ele se irritou de tal forma com aquela situação e acabou explodindo de raiva. O cortisol, de certo, estava lá em cima. E o cortisol, a gente sabe muito bem que ele só é bom pra gente acordar, pra gente levantar. Tirando isso, o cortisol ele sempre tem que ser baixo. Uma notícia ruim que a gente veja durante o dia leva 4 horas para sair o cortisol elevado do teu organismo. 4. Uma notícia de 5 minutos. Você estava assistindo TV. Uma notícia ruim apareceu. 5 minutinhos você assistiu. Você vai levar 4 horas. Você vai levar um período, uma manhã inteira para tirar todo aquele cortisol de excesso no teu organismo. Imagine um joguinho que você joga constantemente. Além de viciar, ele vai te deixar estressado. Muito estressado, porque você não é algo fácil de você finalizar. Então, assim... Com certeza é uma abstinência e eu entendo que muitas vezes é legal para criança. É muito legal para criança, tipo assim, para os pais também. Eu preciso fazer almoço e eles não param quieto, tenho medo, tenho preocupação. É um escape que os pais usam. Só que esse escape ele é muito prejudicial, tem que ver bem, tem situações e situações. Eu entendo que muitas vezes é corrido para mãe, muitas vezes é uma mãe solo que tem criança em casa, estão brigando, ela quer
dar uma acalmada, só que isso não é muito efetivo na minha opinião, porque as crianças vão crescer adultos estressadíssimos. E é difícil você depois conter isso, né? Talvez, Jéssica, uma das dicas seria, então, o pai ou a mãe acompanhar junto e usar a tecnologia, ou talvez de forma lúdica, algum jogo que ajude na aprendizagem, ajude a desenvolver? Isso é muito bom, porque existem jogos, existem aplicativos, tem tempo de tela também, por mais que a gente use bem o tempo do celular, tem que ter tempo de tela, não pode passar muito tempo. Eu sei que hoje em dia o mundo ele tá muito digital, ele tá muito atualizado. A gente precisa estar inserido, não vou dizer, eu não sou contra, mas pra criança, pensa o cérebro em formação já com esse monte de estresse, com esse monte de raiva, como é que vai ser no futuro? Que doenças isso pode causar? E causa, a gente sabe. Tudo em excesso faz mal excesso de celular, faz mal excesso de estresse, tudo vai incomodar mais tarde, né? Então é importante ter um tempo. E sim, tem aplicativos, hoje em dia tem aplicativo para pais que ele controla o que a criança tá vendo, é muito legal. Que ela não pode excluir, né? É um aplicativo meio que na nuvem, que ele fica meio escondido ali, que a criança não consegue mexer, que você tem o tempo de desligar. Tem aplicativo que ela não consegue abrir, para baixar precisa da autorização dos pais, então é necessário. É preciso. Eu vejo até que em jogos, agora que você falou, Walter, me lembrei. Uma menina, ela fingiu uma voz de criança, ela era adulta já. Ela fingiu uma voz de criança e falou que ela tinha 10 anos no jogo. Em um jogo de crianças, um homem começou a dar em cima dela. Ela falou que ela tinha 10 anos. E tava falando umas coisas, e os outros homens dentro dos jogos começaram a falar, pare com isso, vamos jogar, que folia, não sei o que. Eles se irritaram. E esse cara, ele tava muito focado naquela criança, a suposta criança, e era uma mulher. Ela fazendo voz infantil pra ver qual que era a reação deles. Até num jogo que é considerado infantil existe isso, imagine. Então, o risco da pedofilia. Com certeza, é muito grave. Daí, na hora que ele começou a falar, ela fez uma cara, porque ela gravou ela, e embaixo o joguinho, né? Daí, tipo, 2 telas cortadas, e ela falando. E o cara super interessado na criança, sabe? Eu fiquei tão assustado com aquilo, é um jogo. Meu Deus, por isso, então, a importância do pai acompanhar constantemente, né? O seu filho, tanto nas telas. E, Jéssica, uma outra questão dentro dessas dicas tuas. Então, uma delas é você colocar um tempo, né, pra tela, acompanhar, né, o que o filho tá fazendo, né, fazer junto, talvez, para desenvolver junto algo produtivo, né, que vai ser bom para a vida dele, para o desenvolvimento. E também dentro desse acompanhamento, criar uma rotina não só para tela, mas para outras coisas também, tipo... Nossa, com certeza. Eu acho que é muito mais legal você viver. Porque pensa comigo, Walter. Vamos supor teus filhos. O que eles vão ter lembrança de você daqui 10 anos? Nossa, porque há 10 anos atrás eu tava com meu pai mexendo no celular, um exemplo, no sofá. É claro que muitas vezes isso pode acontecer e não tem nada de errado nisso, mas além de mexer no celular, tem que ter outras coisas. Eles vão lembrar das atividades que eles fizeram com você, eles vão lembrar do tempo que você contou uma história pra eles, eles vão lembrar do dia que vocês saíram pra algum lugar legal que eles queriam, o dia que você brincou. Essa é a memória que vai ficar gravada. Não vai ser no celular, que por mais que eles fiquem muito tempo, eles gostem, eles não vão lembrar. Isso daqui vai ser esquecido. É muito monótono, né? E fica na rotina. Eles vão lembrar do momento que eles passaram com você. Falando do celular de novo, às vezes eu percebo que tem relatos de deixa o celular de lado, crianças deixam o celular de lado, mas ao mesmo tempo já vai pro YouTube e fica vendo coisas de jogos. Seria uma substituição. Isso, só que daí é mais na assistida, né? Porque antes você tá mais ativo jogando e ali nessa forma você tá assistindo. Você é uma pessoa neutra ali. O que também pode gerar as mesmas situações, a mesma raiva, o gatilho é o mesmo. A diferença é que você não vai estar jogando. Para pais que já estão com os filhos extremamente tipo, conectados com o celular, com telas em geral, o que eles podem começar a fazer para tipo, ir tirando gradativamente, para não tirar de uma vez só e a criança sofrer com isso? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer e os pais erram muito nisso, é não deixar comportamento vazio. Por exemplo, tomei o celular, não vai mais fazer nada. Eu tomei o celular da criança. Daí, mas o que eu vou fazer? Daí fica todo mundo assim. Comportamento vazio. Eu tirei, mas eu não coloquei nada legal no lugar. Não pode existir, porque a tendência é que ou o filho se irrite, ou você acabe dando de novo, porque você não vai aguentar, porque o filho vai reclamar e vai chorar, e você vai acabar dando. Então, é com vícios também. Então, eu não quero comer doce. Aí eu pego e deixo um doce ali, e eu fico olhando. E eu não vou comer, eu não tô comendo. Só que o doce tá ali. E eu não fiz mais nada. Então, ou seja, você tem que substituir na vida, todos os comportamentos têm que ser substituídos. Não existe nada vazio. Então, você precisa substituir por comportamentos legais. Então, por exemplo, se o filho tá no celular, vamos fazer uma caminhada ou vamos tomar um sorvete? Talvez no começo tenha uma resistência normal, natural, de qualquer pessoa que tá acostumada naquele ambiente, naquela situação. Mas aos poucos você vai tirando, você vai percebendo que ele vai gostando. Automaticamente o celular vai meio que ficando mais de lado. Aos poucos. Depende, são níveis, claro.
mas você vai conseguindo tirar aquela criança consequentemente e ela nem percebe. Eu confesso, Jéssica, que meu filho, por algum tempo, a gente meio que deixou jogar demais. Quando a gente viu, tava meio que viciado. Tá? Viciado. A gente foi reduzindo, só que ele falava, mas o que eu vou fazer agora? Não tem nada pra fazer. Aí, eu conversei com a minha esposa, falei, gente, vamos brincar de algo que a gente brincava na nossa infância com ele, pra ver se dá certo. Aquela brincadeira do stop. Stop é muito legal. Aí sentou minha esposa, eu e ele no sofá e começamos a brincar, meu Deus. Só que em nome de carro ele sabia pouco, as coisas assim da realidade, objetos, sabia pouco. Mas filha, que tá no começo, daqui uns dias já vai saber mais, vai buscar mais, prestar atenção em outras coisas, que só tá focado no celular hoje, automaticamente não vai prestar atenção no contexto de vida, né? E às vezes acontece muito isso, né? Da criança ficar fechada naquilo e não ver o mundo que tem à frente, né? E fora que quando você faz isso, uma brincadeira que parece, nossa, brincadeira antiga, mas isso ativa tantas áreas do cérebro porque faz você forçar a pensar. O cérebro tem que ser forçado a pensar sempre. Assim que ele vai desenvolver. E é brincadeiras músculo. manuais, né? Também, Claro, com muito legal. certeza. Até nós se divertimos, muito bom. Muito bom, né? Eu gosto. Eu jogo muito com meus pacientes o stop, é incrível. Muito bom, gente. E Jéssica, você gostaria de deixar uma última mensagem para o nosso público? Sim, eu acredito que as questões da infância, né, as questões emocionais, elas são simples de resolver, só que elas precisam de um olhar, como eu falei, né, então precisa de um cuidado extra, tem coisas que as crianças não vão deixar explícito, elas vão esconder, porque elas são boas nisso. Muitas coisas elas não vão falar, mas a gente tem que estar atento, e estando atento, vocês conseguem ver muita coisa e acabar diminuindo esses sintomas, né, e assim que possível procurar ajuda, se for necessário, é importante, é legal. E isso vai ajudar a criança a passar por essa fase e ser um adulto saudável lá na frente. Muito bom. Muito bem. Jéssica, obrigada pela tua participação. Você quer deixar os seus contatos? Sim, posso deixar. Então, o meu Instagram é @psicologiabusiness, escreve business, né, que é tudo junto. Aí você tem algumas dicas ali que eu posto de vez em quando, né, sobre saúde mental, sobre crianças, adultos e tudo mais. É um público bem generalista, né? E tem o meu número caso você queira entrar em contato também, que é o 041 99703 5875. Walter, também obrigada pela tua participação. Se quiser deixar seus contatos. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Meu Instagram é o Walter, PSI, e o telefone para contato é o 41-9999-63186. Muito obrigado pela experiência aqui, o compartilhamento foi muito bom. Obrigada. Obrigada, gente, você que assistiu até aqui. Compartilhe com aquelas pessoas que vão ser beneficiadas por esse conteúdo e se liga que a gente tem muito mais para postar. Então, fiquem com Deus, até mais!